educação, que é a 12, na subfunção 361, que é ensino fundamental, né? Então, nós devemos confiar que aquilo foi realmente realizado, despesa com a manutenção daquele ensino fundamental. Não é o nome da Secretaria de Educação, Cultura e Turismo, que vai nos apegar a isso. Nós não podemos nos apegar a essa denominação, né? Então, eu penso que as ponderações do conselheiro Rodrigo e o que nós vemos decidindo aqui com relação a essas despesas de educação e saúde, elas nos dão, somada a essa questão do lapso temporal, elas não dão um indicativo de que ele cumpriu ou não as determinações legais e constitucionais a respeito desses gastos, né? Então, assim, eu sempre friso, inclusive nos pareceres que eu exarava na auditoria e também costumo consignar nos meus votos, que essa determinação desses percentuais de gastos que nós calculamos aí, ele não é preciso. Ele pode ir um pouquinho acima, um pouquinho abaixo. A gente procura determinar com base nos valores lançados ali nos registros contábeis. E a metodologia é uma metodologia que nós utilizamos que atende ao que está disposto na legislação, especialmente o que está disposto no artigo 70, no caso da educação, artigo 70 da Lei 9394/96, que é a Lei de Diretrizes e Bases, que ela dispõe sobre o que se considera com gasto com manutenção e desenvolvimento do ensino. É só como exemplo. Então, diante dessa dificuldade, das ponderações e do exame procedido pelo conselheiro Rodrigo, eu o acompanho no voto, e afirmando também que o tribunal ele vem decidindo dessa forma, de acordo com o cálculo estabelecido no voto do conselheiro Rodrigo Cavalcante. É isso que eu tinha a mencionar, senhor presidente. Obrigado. Então fica aprovado o voto, o processo por relator originário, vencido o conselheiro Anselmo, com o seu voto vista. Senhor presidente. Pois não. Trago também, excelência, o processo 5858 de 2013, em que trata da análise de prestação de contas da Prefeitura Municipal de Campo Grande, exercício financeiro de 2012, que, adentrando ao gabinete do relator, tendo sido feita nova análise, algumas situações elas foram verificadas, quer no que diz respeito, coincidindo com as da auditoria, quando o processo tramitava por lá, quer situações em que verificamos a necessidade do gestor a ele ser dado contraditório. Assim, excelência, em termos genéricos, dentre outras informações de menor porte ou importância, mas que constam do texto, pedindo aqui, licença Vossa Excelência, que o processo também está sendo ultimado, mas nada vai diferente daquilo que eu estou aqui relatando, tendo em vista, excelência, o não encaminhamento do PPA e da LDO, tendo em vista que essa pretensa prestação de contas, na verdade, seja a confirmação de uma omissão emprestada a tais contas.
créditos adicionais especiais, assumindo feições de créditos suplementares. O não encaminhamento de qualquer manifestação a respeito da existência ou até mesmo dos documentos que são próprios do controle interno, levando-se em conta até recente normatização da Corte, que apesar de, não vou tão lá atrás, mas que apesar de 88, já ser de disposição constitucional obrigatória, questão do controle interno, desde que, em função de desobediência ao que lá posto, por isso só, embora possa até ter cumprido todos os limites legais constitucionais, seria motivo da rejeição das contas. Falta de informações sobre o regime próprio de previdência social, apesar de termos verificado que existe uma certidão emitida negativa, mais de 2003, mas nada consta dos autos e nem do que está aqui disposto. Também a necessidade de trazer informações sobre os conselhos municipais, educação, saúde, assistência social, de eventuais participações em consórcios públicos ou de ter em sua gestão algum daqueles investimentos que possam estar ali acobertados pela lei das parcerias público-privadas. Nós trazemos voto, Excelência, no sentido de que, tendo em vista a previsão do artigo 17, parágrafo 1º da Lei Orgânica do Tribunal de Contas, o Pleno, antes do julgamento definitivo, decida preliminarmente converter o feito em julgamento para citar o gestor daquela municipalidade, referente ao ano de 2012, que, inclusive, é o atual gestor de lá, para que se manifeste a respeito do que aqui trazido, encaminhando a documentação que entenda necessária e que comprove as suas eventuais alegações. E demais dispositivos de praxe, alertar lá da questão do envio obrigatório daquelas informações que são essenciais e obrigatórias de terem sido enviadas, que não foram, da publicidade sob pena de sancionamento, da publicidade para a decisão, realizamos encaminhamentos normais e sobrestar o processo, retornando ao gabinete do relator para outras medidas que se fizerem necessárias. É como voto, senhor presidente. Doutor Estela. A manifestação do Ministério Público nos autos é pela citação do gestor para que se manifeste, para exercer o contraditório, ampla defesa, em razão das irregularidades apontadas pela DEFAFON e pela auditoria. Conforme relatado pelo conselheiro Anselmo, foram verificadas outras falhas, né, na prestação de contas, inclusive a ausência de documentos obrigatórios. De acordo com a informação também dada pelo conselheiro, o atual gestor é o mesmo responsável pelas contas, então fica dispensada aqui aquela discussão sobre o destinatário de uma diligência instrutiva, né? Se seria o atual ou o gestor à época. Como se trata da mesma pessoa, então nós mantenho a manifestação do Ministério Público pela citação do gestor para a apresentação de defesa e, na mesma oportunidade, que sejam requisitados esses documentos faltantes. Em discussão, processo relatado pelo conselheiro Anselmo. Senhor presidente, me parece que isso trata-se de uma diligência, né? O tribunal já consolidou que diligência não precisa ser trazida ao pleno. Dessa forma, eu até apresento o voto, que não deveria ser votado. Perda de tempo, né? Está perdendo tempo, acho que a gente não precisaria nem votar, né? Esse processo. Mais uma vez, eu sempre tomo a dianteira nesse debate, porque se trata de uma interpretação do direito e tal, e algo tão claro, né? E sem querer levar para o campo do embate como conselheiro, aqui não é uma disputa, muito pelo contrário.
Eu ressalto o artigo 1º da lei, veja como é uma questão só de interpretação. O artigo 1º da lei orgânica, como o artigo 6º da própria lei do regimento interno. Artigo 6º do regimento interno fala da competência do tribunal. Lá tem para julgar as contas, apreciar contas de governo, mas tem também a competência do tribunal para fins de registro de ato de aposentadoria. Eu nunca vi o conselheiro Anselmo alegar que é o plenário, né? Nunca vi. Mas, enfim, no artigo 1º da lei orgânica, que tem a mesma estatura do artigo 14, por ele mencionado, 17, perdão, por ele mencionado, fala no inciso 3º, apreciar para fins de registro a legalidade dos atos de admissão de pessoal e de concessão de aposentadoria. Então, se for por esta lógica de que tribunal se refere a tribunal pleno, também as câmaras não teriam competência para fazer o registro de ato de aposentadoria. Tem mais, né? Competência do tribunal, realizar por iniciativa própria ou da Assembleia as inspeções e auditorias. Eu não vejo o tribunal, né? O tribunal aqui que se refere é o corpo técnico do tribunal, porque, afinal de contas, quando o corpo técnico vai ao jurisdicionado, ali é o Tribunal de Contas, né? Enfim, inúmeras outras competências do tribunal está prevista aqui, que não significa necessariamente tribunal pleno. Por outro lado, o inciso, senhor presidente, o artigo 6º fala da competência do tribunal e o artigo 9º fala da competência do tribunal pleno. E aí sim a gente extrai as competências do tribunal pleno. Então, ressaltando mais uma vez que a lógica que se dá à interpretação tribunal não significa pleno, nem nunca significou plenário, né? Ressalta a legitimidade da alteração recente proposta pelo conselheiro Fernando Toledo e por todos nós encampadas de que o tribunal pleno nem as câmaras teriam competências para fazer essa diligência colegiadamente, por se tratar de uma competência monocrática do relator. Você quer... Excelência, eu Você queria consignar em ata Pode consignar. uma fala minha. Excelência, tendo em vista, eu não vou ficar debatendo contrariedade de ato administrativo infralegal à própria lei orgânica do tribunal. Eu apenas vou novamente citar, que tem que consignar em ato, que o artigo 17 da lei orgânica pedagógica parece-me que, inclusive pegando emprestado os próprios votos do conselheiro Rodrigo, que quando vota em prestação de conta, vota que as contas sejam consideradas regulares com ressalvas. Isso até reforça o que está contido aqui no artigo 17. Das decisões em processo de prestação ou tomada de contas, na lei orgânica do tribunal. A decisão em processo de prestação e tomada de contas pode ser preliminar ou definitiva. No meu singelo entender, o único que tem competência para julgar, e especificamente quanto a esta matéria, é o plenário da Corte, não é a Câmara, muito menos o julgador. Então, se ele tem a competência para julgar, muito mais, e até porque está explícito, ele também detém a competência, e é aí que eu quero dizer, é uma faculdade do relator que este ato infralegal administrativo tolheu de trazer a pleno, para que o pleno decida converter o julgamento, que é competente, só ele é competente para julgar a prestação de contas, mas que antes de julgar, ele tome uma decisão também dele preliminar, que converte esse julgamento numa diligência. É isso que a lei diz. É isso que a lei diz. Eu não posso fugir dessa lei, do que está posto da interpretação
ou do que está explícito, ou da interpretação que leva o que está aqui explícito. É muito claro, é muito simples. Como eu costumo dizer, eu já ouvi aqui, inclusive, do professor Rodrigo, se fosse por isso, os ministros do STF, como tomam uma providência monocrática. Esse ódio todo que Excelência, não, Excelência, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Depois, Vossa Excelência conseguindo em ata. Por gentileza. Excelência, deixa eu terminar de falar, Excelência. Eu não interrompo o pessoal, fala, não interrompa a minha, por gentileza, me faça o obséquio. Obrigado. Pois não, Excelência. Excelência, então, alegando que os ministros do STJ, do Supremo, quando tomam uma providência monocrática, ela estaria fora de vício. Em nenhum momento eu disse isso aqui, são palavras do conselheiro Rodrigo. O que eu estou dizendo, não estou dizendo que o relator não possa monocraticamente, lá no seu gabinete, tomar a providência e publicar integralmente ou por partes. Não estou dizendo que não possa fazer. Eu estou dizendo que é uma faculdade também do relator trazer a pleno. É isso que eu estou dizendo, que é aquele ato sublegal tolheu. Inclusive, não só do relator, mas também furtando competência do pleno de tomar a decisão preliminar, de converter o julgamento, antes de julgar em definitivo, transformar em uma decisão preliminar, converter esse julgamento em diligência, para depois julgar em definitivo. É isso que está no texto da lei. Como eu vou citar um único exemplo, eu não vou conferir quantas palavras tribunal tem no regimento interno, que minha ocupação é outra. Mas como se gosta muito de regimento interno, se interpretar hoje a lei em função do regimento interno, eu vou citar um único exemplo, simplório até, do próprio regimento. Eu vou citar só isso, não vou citar outros, não. No que diz o seguinte, artigo 18, da competência dos conselheiros, inciso 8º, determinar a realização de diligência requerida pela Procuradoria Jurídica, que hoje não é mais competente, podia-se ler aqui Ministério Público, sem nenhum problema, ouvido o Tribunal Pleno. Eu acho que eu não estou ficando doido. Obrigado, Excelência. Fique signado em ata o que o conselheiro Anselmo solicitou. Conselheiro Sérgio, fazer um comentário? Sim. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhora procuradora do Ministério Público de Contas, eu gostaria de participar do debate até mesmo para ajudar a esclarecer, inclusive em razão também de essas sessões serem transmitidas pela TV Cidadão, eu gostaria de esclarecer o seguinte: esse processo que o conselheiro Anselmo Brito nos traz hoje aqui, que relata, trata-se de um processo de prestação de contas de prefeito. Eu deixo bem claro que esse processo, o tribunal não julga esses processos. O tribunal aprecia esses processos. E a Constituição faz uma distinção enorme entre apreciar um processo e julgar. Aí aqui, eu gostaria de trazer aqui a vocês o artigo 71 da Constituição Federal. Estamos falando em Constituição, não estamos falando em lei ordinária e nem em regimento. No inciso 1º, ele fala em apreciar as contas prestadas anualmente pelo presidente da República, mediante parecer prévio. Ou seja, aqui o tribunal vai deliberar sobre um parecer que vai, no caso o TCU, que vai enviar ao Congresso para que julgue as contas do presidente. Aqui o tribunal, ele é um órgão auxiliar, pela especialização dele, ele é um órgão auxiliar nesse exame da prestação de contas pelo órgão julgador, que no caso lá é o Congresso. Aqui no Estado, a Assembleia, e nos municípios, as câmaras municipais. Então, ela faz uma distinção especial sobre isso. Então, no inciso 1, ela fala de apreciar. O verbo que a Constituição utiliza é apreciar as contas. No segundo, ele fala em julgar, julgar as contas dos administradores e demais responsáveis. Então, o TCU, ele tem a competência de julgar. Mas quando se trata
do mandatário do Poder Executivo, tanto da União, dos estados e dos municípios e do Distrito Federal, ele fala em apreciar. Então, este processo que o conselheiro Anselmo nos traz aqui, o tribunal não pode julgar, nem mesmo julgar se deve citar ou não, porque aqui nós não estamos fazendo essa apreciação. A apreciação é para fins de emissão de parecer, não apreciar para ver se vão citar ou não. Da mesma forma, com base nesse entendimento, eu entendo também que não deve se multar nesse processo. Não cabe aplicação de multa, porque quando você vai determinar a aplicação de multa, você está julgando o gestor por um ato omissivo ou comissivo, que infringe norma legal ou infralegal. E aí nós estamos julgando também. Por isso que eu sempre defendi aqui, nessa tribuna, de que nós não podemos julgar o prefeito nesses processos. Por isso que eu sempre tive o entendimento que nós devemos autuar um processo apartado para apuração daquele ato específico, para fins de aplicação de sanção, se for o caso. Da mesma forma, aqui, se for o caso, se o conselheiro entende que deve trazer para apreciação desse pleno, inclusive não é competência desse pleno, a citação, seria até, assim, seguindo esse raciocínio, seria um outro processo, porque aqui nós iríamos julgar, né? Então, da mesma forma nesse processo, como naquele de vistas também, que o conselheiro falou em julgamento, que o tribunal está julgando, não julga, o tribunal está apreciando. Isso existe uma diferença enorme para fins de a atuação dessa Corte de Contas, de todas do Brasil. Então, o tribunal não está julgando essas contas, não está julgando. E também não pode sair. E aqui, senhor presidente, teve recentemente aprovado uma norma regulamentar que é bem claro quanto isso aí, espanca qualquer dúvida que esse tipo de determinação para citação e diligências não é competência do plano, mesmo porque não está lá também no artigo 38 e 39 aqui do nosso regimento, que ali ele traz expressamente as competências desse pleno, que hoje foi até, de certa forma, mais esvaziada com relação pela superveniência da norma da Resolução 007 de 2017, de 17 de julho deste ano. Então, senhor presidente, em razão dessas questões, eu comungo acompanho assim a posição do conselheiro Rodrigo com relação a esses casos, esses processos que traz aqui para citação e diligência, que deve ser devolvido ao conselheiro, sem mesmo até apreciar o julgamento deles. Assim como penso, senhor presidente. Senhor presidente, Gente, deixa a doutora Estela fazer uma dúvida, na verdade. Eu queria fazer uma colocação só para tentar contribuir para um entendimento, né? Ao citar várias normas aí, eu acho que é importante, antes de tudo, a gente definir o momento processual que nós estamos tratando e vivendo, né? Porque, ao se falar em conversão do julgamento em diligência, pressupõe-se que o julgamento já foi iniciado. E, nesse caso, o processo ainda está numa fase instrutória, né? Ainda não houve nem a citação do gestor. Então, eu acredito que, para que se chegue no entendimento, é preciso que se avalie isso, o momento processual, e se as normas que estão sendo invocadas e trazidas, elas são aplicáveis a esse momento que diz respeito ao processo em discussão. Não, a discussão só para que a gente e essa discussão já foi definido, foi feita uma resolução ser feita monocraticamente. Eu acho que passa só por isso. Quer consignar mais alguma coisa? Eu vou começar com a doutora Estela, que ela falou. Doutora Estela, a Vossa Excelência tem razão parcialmente, porque o processo de conversão, ele assim, julgamento, faz parte do julgamento, porque o pleno pode entender em não converter. E aí sim se passaria para o julgamento. Nesse momento é um julgamento.
Não, o processo vem a pleno. Olha, Está em julgamento primeiro. tá, vem a pleno. Eu trago o voto indicando que possa ser convertido numa decisão preliminar plenária, convertida em outra situação em diligência, como está escrito no texto. O tribunal, inclusive, pode arguir, olha, nós entendemos que não é necessário. Passemos ao julgamento em definitivo. O pleno, por isso do julgamento, por isso a regra. É como está aqui. Com relação ao conselheiro Sérgio, eu queria tirar uma dúvida, conselheiro Sérgio. Vossa Excelência diz que nesses processos o tribunal não julga. Literalmente falando, perfeito. Não discordo em nenhum momento de Vossa Excelência. Mas Vossa Excelência falou da questão de multa, que nesses processos não se pode multar também. Vossa Excelência entenderia também que nesse tipo de processo eu poderia decidir sobre auditoria também? No mesmo processo, poderia fazê-lo? Não, o processo trata de... O processo de prestação de contas, o tribunal aprecia, não pode julgar. Então, se for julgamento com relação a julgamento, aí não pode. Agora, você pode recomendar. Recomendar era... Não, Excelência, assim, nesse processo, uma coisa simplória que a gente aqui diverge muito e outros tribunais adotam estrutura de atuação parecida com isso. As multas. Quando a multa é de uma eventual situação a ser apurada em apartado, eu concordo inteiramente com Vossa Excelência que não caberia a multa. Mas quando a multa é inerente ao processo, por exemplo, mandou em atraso, descumpriu uma diligência, que dentro poderíamos fazê-lo. E até evoluir, concordando com Vossa Excelência, unicamente pela questão da celeridade processual. Multamos no processo, mas vamos fazer o procedimento apartado para quê? Para não atrapalhar o funcionamento do julgamento, entre aspas, ou da apreciação do parecer prévio das contas de governo. Vossa Excelência entende que na questão de multa, em momento algum, se pode multar. Aí a pergunta foi, se multa, que é o minus, não se pode, então, num processo de prestação de contas, eu não poder deliberar conjuntamente como inspeção in loco ou como auditoria. Não poderia. Vossa Excelência pode recomendar, se for o caso. Mas no mesmo processo eu poderia julgar, e apreciar no mesmo processo de prestação de conta, poderia? Não, julgar não. Eu estou tratando de recomendações. Vossa Excelência emite um parecer e aí faz as recomendações, se Vossa Excelência entende que deve ser realizado um... Assim, eu vou ser mais explícito. Eu tenho nos autos, eu trouxe, no julgamento de prestação de contas, eu trouxe uma auditoria. Posso, no mesmo processo, apreciar e julgar? Já que eu não posso aplicar multa... Eu vou ser bem claro com Vossa Excelência. Esses processos não pode haver julgamento nele. Obrigado, Excelência. Estou satisfeito, é só. Agora, queria, Excelência, fazer o seguinte, que fique consignado em ata. Em ata. Agora, eu queria fazer o seguinte, doutor Sérgio, eu entendo que, literalmente, a questão julgar e apreciar, mas queria chamar a atenção de Vossa Excelência, a questão do conceito, do que seja uma sentença, do que seja um acórdão. Na verdade, aqui, quando nós deliberamos, mesmo sem julgar literalmente, nós estamos julgando, estamos proferindo um acórdão. A interpretação de Vossa Excelência. Tá? Não, é a interpretação do ordenamento jurídico. Também que a sentença é um acórdão. Não, essa... Peraí, eu acho que essa discussão, acho que já está... Eu vou pegar o voto... Aí não, Já está consignado tudo que o conselheiro Anselmo quer. Já votou o Fernando, mantendo vamos dizer, a efetiva da resolução. Senhor presidente, é porque eu fui citado um discurso que foi proferido algum tempo atrás, ficou consignado em ata, tudo, a respeito da transparência. Não sei se eu devia falar, porque eu considero... Não, Vossa Excelência fala, no final eu vou facultar a palavra, vou terminar o julgamento, fica vencido o conselheiro Anselmo, no sentido de retornar o processo e ele fazer a diligência monocraticamente, como esse pleno já decidiu. Então, dito isso,
Tem mais processo, conselheiro Selmo? Nem os armários do meu gabinete são trancados, Excelência. Conselheiro, Tenho não, Excelência, tem mais não? obrigado. Tenho não. Só queria fazer o seguinte, depois eu vou abrir porque isso vai render. Deixa eu pedir uma coisa que o presidente pediu para eu ler. Perfeitamente. Deixa eu ler Eu só lamentar o deboche do conselheiro Anselmo, sim. senhor presidente. Lamentar toda essa atitude que ela diminui bastante o Tribunal de Contas, né? Esse ataque contra o conselheiro Sérgio, contra mim, destilando ódio o tempo todo, censurando um voto meu porque eu trouxe índice Fijan desde o início. Eu acho que isso a atitude é lamentável, é pequena. Vossa Excelência vai falar por último, como sempre fala por último, né? O presidente vai permitir, Vossa Excelência sempre é o último a falar nas discussões. Né? Senão as discussões não terminam nunca. A gente tem que parar, deixar ele falar, porque Claro. senão Deixa eu, termina. Deixa eu vou dar a palavra a vocês. Deixa eu ler o que a presidente pediu. Permita-me. Vossa Excelência vai... Permita. Mas está tudo Não, consignado em Excelência, ata. permita, Excelência, desculpe-me, mas é da dialética. Se Vossa Excelência não aguenta a dialética, não gosta de ser contrariado, vire juiz, vá sentenciar. Obrigado, Excelência. Eu agradeço. Presidente, eu não posso deixar de as provocações do conselheiro. Eu agradeço aí. Eu agradeço, parabéns. Você é o parabéns. Campeão, pronto. Gente, a presidente está em viagem e pediu para que eu lesse o seguinte, com um convite à presidente do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, conselheira Rosa Maria Ribeiro de Albuquerque, e o presidente da Associação dos Municípios de Alagoas, o prefeito Hugo Vanderlei Gaju, convida os prefeitos dos municípios alagoanos que possuem regime próprio de previdência social, procuradores municipais, gestores da RPPS e assessores técnicos, para o primeiro seminário de atualização em atos de pessoal, módulo 1, atos concessivos, aposentadoria e pensões. Será realizado no dia 13 de agosto, na segunda-feira, no horário de 9 às 16 horas, no auditório da AMA, aí todo mundo sabe daquela rua ali da Unimed. E a programação do módulo 1, abertura 8h30, credenciamento, recepção, 9h30, abertura, 10 horas já começa a ter um coffee break, 10h30, competência dos tribunais de contas para o registro de ato e concessório. Essa palestra será ministrada pelo Linaldo Freitas. Às 11 horas, o trâmite legal para homologação dos atos concessivos, palestrante Marta Varalo Corter. 11h30, espécies de aposentadoria, palestrante Linaldo Freitas e Michele Araújo. Às 13 horas, o passo a passo de um processo concessivo, palestrante Michel Araújo. Às 14h30, compensação previdenciária, palestrante Michele Araújo. Às 15 horas, rodada de perguntas, 16 horas, outro coffee break e encerramento. Tá? Então, está lido e está convidando a todos os conselheiros, todos aí, os funcionários que quiserem participar também. Não, segunda-feira, 13, dia 13, às 9 horas da manhã, tá? De 9 às 16. Dito isso, está facultado... Presidente, ainda antes de encerrar, o resultado desse último processo, que Vossa Excelência declinou, nós estamos aqui... Ficou 3 votos pelo retorno do processo para Vossa Excelência, para que possa fazer monocraticamente. Então, para o acordo, o senhor Fernando Toledo, que foi a divergência. Abriu divergência, é isso? Abriu a divergência, Okay. de acordo com a resolução já aprovada pelo Supremo. Perfeito, Excelência. Obrigado. Está facultada a palavra. Quer fazer uso da palavra, conselheiro? Presidente, eu apenas ressaltar o que falei no dia de ontem. Eu estou saindo de férias a partir da semana que vem, não por conta do conselheiro Anselmo, porque eu gostaria muito de debater com ele. Ele não vai me calar, nem mudar meu voto. Aquilo que ele me convencer, eu mudo. Esse seu olhar vai me intimidar, Excelência, não é certo? Estou saindo de férias por mais 15 dias, mas assim que terminar, estarei aqui de volta ao debate com o conselheiro Anselmo, caso ele queira debater num nível considerável e respeito a esse tribunal. Ok, conselheiro. Senhor presidente, assim eu sou obrigado a contra-argumentar o ilícito colega, doutor Rodrigo Siqueira. Ele já falou, Vossa Excelência sempre é o último terminar. Excelência, eu não sei se é possível, mas se pudesse instalar aqui um bioma para que eu não possa mais olhar o conselheiro, porque ele se incomoda com o meu olhar, e com a dialética, e com os contrapontos. Infelizmente, Excelência, que não gosta de ser contrariado,
não pode participar de um órgão colegiado. E sempre reclama. Olha, eu não sei se é essa a realidade, conselheiro Rodrigo, conselheiro Sérgio, de Vossa Excelência ter falado de ataques a Vossa Excelência e ataques ao conselheiro Sérgio. Eu não sei se é isso que as sessões que estão sendo transmitidas estão deixando claro, estão revelando. Eu acho que elas estão demonstrando outra coisa, conselheiro Rodrigo, conselheiro Sérgio. Obrigado, senhor presidente. Em nome de Deus, declaro encerrada a sessão. Solicito a presença na próxima terça-feira, no horário regimental.